Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, a narrativa do nascimento de Jesus Cristo, capítulo 1, de 18 a 25. Mateus, capítulo 1, de 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Queridos, especialmente o verso 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Toda pessoa tem um problema no passado, um problema no presente e um problema no futuro. O problema do passado é a culpa. Vocês e eu já quebramos a lei de Deus, já ofendemos a Deus, já fizemos o que não devíamos, portanto somos culpados. Isso aí já aconteceu. É um problema porque nós precisamos lidar com a culpa e as suas consequências. O problema no presente é o medo, a angústia, a dor que o pecado nos causa e com o qual também nós temos que lidar constantemente. O problema no futuro é a morte e o que vem depois dela. O Natal tem a ver exatamente com isso. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus nos salva da culpa, problema do passado, ele nos salva do poder do pecado, problema do presente, e ele nos salva da presença do pecado e da condenação que essa presença nos trará, que é o problema do futuro. Eu queria dizer para vocês que o segredo do Natal está exatamente no nome do aniversariante, Jesus Cristo. É isso que seu nome significa. A palavra Jesus, ou o nome Jesus, vem do hebraico, que significa salvar. Por essa razão, o anjo disse a José e a Maria que colocassem o nome do menino de Jesus. E eu queria nessa noite falar exatamente sobre isso, que a Bíblia nos ensina que Jesus nos salva desses três aspectos do pecado. O primeiro deles, que é a culpa. A Bíblia nos ensina que foi Deus quem criou o mundo e que criou o mundo de acordo com leis que o governassem. O mundo está organizado em leis físicas que garantem o seu funcionamento. Por exemplo, a lei da gravidade, as estações do ano e outras leis que a ciência e a pesquisa científica têm descoberto, cada vez provocando uma admiração cada vez maior da maneira como esse mundo está organizado, de tal forma que é possível expressar esta organização através da linguagem perfeita que é a matemática, números, fórmulas. Há uma organização, porque esse mundo foi feito por Deus, criado por Deus. O mesmo Deus que criou o mundo e o governa através de leis, é o mesmo Deus que passou também leis morais que governam o comportamento humano. Tipo, não farás isso, não farás aquilo, Vocês querem detalhes?
não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo. O mesmo Deus que estabeleceu as leis físicas que governam o mundo, é o mesmo Deus que estabeleceu leis espirituais que governam a conduta humana. E da mesma forma que quando a gente transgride uma lei física, a gente paga a consequência. Se você duvidar, pode pular do último andar do seu prédio. Quando nós quebramos também as leis morais e espirituais, as consequências estão sobre nós da mesma forma. O princípio é o mesmo. Nós chamamos de burrice quebrar as leis físicas e de pecado quebrar as leis espirituais. Às vezes as duas coisas andam juntas, porque pular de um alto de um prédio tanto é burrice como é pecado também. Mas o pecado pode ser definido dessa forma, como quebra ou desobediência às leis do Criador e do Senhor do Universo. É fazer o que Ele disse que nós não devíamos fazer e deixar de fazer aquilo que Ele disse que nós devíamos fazer. E isso não somente através de atitudes, mas com as palavras e também nos pensamentos, porque Deus conhece o mais íntimo do coração das suas criaturas. Portanto, Ele examina não somente os nossos atos externos, as nossas palavras, mas também as motivações, as intenções, o que se passa no íntimo da nossa mente. Ele conhece tudo. O resultado do pecado, que é a quebra da lei de Deus, é a culpa. Nós nos tornamos culpados por causa da desobediência cometida contra Deus. Na verdade, a Bíblia nos ensina que não somente os nossos pecados nos trazem culpa, mas nós já nascemos com uma herança de culpa que vem dos nossos antepassados, por conta do primeiro casal que Deus criou e que era representante da raça humana. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no jardim, eles trouxeram sobre si culpa, porque desobedeceram a Deus, e porque nós estávamos neles, essa culpa nos é transmitida como uma herança maldita. Quando você nasce, você já nasce como parte de uma raça culpada. Se você me pergunta o que é que um bebê tem que fazer para se tornar culpado, a resposta é nada. Ele já nasce como membro de uma raça culpada. Os pecados que ele vai cometer são simplesmente o fruto de uma raiz já corrompida. Nós não nos tornamos pecadores porque nós pecamos. Nós somos pecadores e por isso o pecado é uma coisa natural em nós. Natural em nós. Brota espontaneamente. Por conta do pecado original, esse é o nome que a teologia dá, a culpa que nós herdamos de Adão, e por causa dos nossos próprios pecados, e note, toda vez que você peca, você está concordando com Adão. Por isso, não venha dizer assim, por que eu tenho que levar a culpa de Adão e Eva? É só olhar para a sua vida e você vai ver que você fez tudo que Adão e Eva fizeram, ou pior. Então, os seus pecados confirmam o veredito de Deus de que nós somos uma raça culpada e condenada e corrompida no nascedor. A sua consciência vai lhe dizer isso. E esse é o ponto. A culpa, ela acarreta castigo, porque Deus é justo, porque Deus é santo, porque Deus é verdadeiro. A sua natureza exige a punição do pecado, da mesma forma que a quebra das leis naturais exigem as consequências. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, a consequência da desobediência é o castigo e a condenação eternos. Eu sei que aqui muita gente vai perguntar ou dizer o porquê da severidade, o porquê da eternidade de sofrimento diante dos pecados. A resposta é que nós pecamos contra um Deus eterno. A resposta é que nós somos criados por um ser que existe desde toda a eternidade. O que fazemos diante dele, fazemos diante da eternidade.
Portanto, não somente a vida é eterna, como também a sua condenação, como a Escritura nos afirma com tanta clareza. Mas o pior de tudo é que a Bíblia diz que nós não temos como pagar a nossa culpa. Nós não temos como pagar a nossa culpa. Toda vez que nós quebramos a lei de Deus, nós acentuamos a nossa culpa e a nossa dívida diante dele é de tal natureza que não admite pagamento. Primeiro, porque não temos como pagar a Deus pela transgressão da sua lei. Segundo, porque ainda que tivéssemos essa capacidade, ou vamos supor que cada bem que nós fizéssemos compensaria um mal que nós tivéssemos feito, ainda assim a conta ficaria pesando mais para o lado do mal, ainda que fosse possível. Só tem uma coisa que eu posso dar a Deus pela minha culpa, que é a minha própria alma. Significa o sofrimento dela e o tormento dela eternamente no inferno. É a única coisa que eu tenho a dar para Deus pela minha culpa, é a minha própria vida. E é isso que Ele exige de nós. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. É a única coisa que você tem a dar para Deus pela desobediência aos seus mandamentos e à sua lei, é a sua própria vida. E é o que Deus exige. E aqui é que vem o sentido do Natal. É por isso que nós celebramos o Natal, porque o Natal representa exatamente a resolução daquilo que nós não poderíamos solucionar. Jesus nos salva da culpa do pecado. É isso que o anjo disse. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Salvação dos pecados. Foi por isso que Cristo se tornou carne, gente como nós, por isso que ele nasceu, e essa é a razão do Natal. Representando o seu povo, Cristo morreu na cruz, e lá ele pagou a culpa e recebeu o castigo que me era devido. Em vez de me castigar, Deus castigou o meu representante, que é Jesus Cristo. Deus tomou a alma, a vida de Cristo em lugar da minha, como pagamento pela minha culpa. Ele se oferece no meu lugar e paga completamente a minha culpa. Agora, estamos livres, como diz Romanos capítulo 8, verso 1, já não há qualquer condenação para quem está em Cristo Jesus. Deus, uma vez que nós somos considerados perdoados, inocentados pelo sacrifício de Cristo, Ele nos recebe como justificados dos nossos pecados, jamais nos condenará por nossos pecados passados, presentes e futuros, nem nos fará pagar pelo menor deles. Essa aqui é a boa notícia, que Deus nunca nos fará pagar pelo menor dos nossos pecados, uma vez que lá na cruz Ele aceitou a vida de Cristo em lugar da minha, e porque Ele é justo, Ele não pode castigar o mesmo pecado duas vezes. Então, se Ele já tomou a vida de Cristo em meu lugar, Ele não vai tomar a minha, Ele não vai tomar a sua, se você é de Cristo. Ele não vai mais lhe acusar de nenhum dos pecados pelos quais Cristo morreu na cruz, e foram todos. Portanto, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E agora, como livres, nós podemos ter acesso a Deus, comunhão com Deus, entrar na sua presença em oração, na mediação de Cristo. Mais que isso, nós temos a segurança de que passaremos a eternidade na presença de Deus, porque não tendo culpa mais, tendo sido eximidos da culpa, justificados da culpa, nós podemos depois da morte estar na presença de Deus. Às vezes as pessoas falam do céu, ou o que acontece depois da morte, de maneira muito sentimental. Ele era uma pessoa assim, viveu uma vida de todo jeito, mas sabe como é? Deus é bom. No fim nós vamos nos encontrar todo mundo no céu. Perdão. Ninguém pode entrar no céu culpado. Se você é culpado, você não pode entrar lá. Se você está carregando os seus pecados, você não pode entrar.
porque no céu habita um Deus santo, justo e verdadeiro. Somente pecadores perdoados, pecadores justificados, inocentados dos seus crimes, é que poderão entrar na presença de Deus. Portanto, não tenha esperança nenhuma de que um dia depois da morte, ou você, ou seus parentes, ou seus amigos, vão entrar no lugar de felicidade, se aqui nessa vida você nunca recebeu esse perdão de Deus. Porque enquanto você não recebe esse perdão que Deus nos oferece em Cristo Jesus, você é considerado por Ele como culpado dos seus pecados e, portanto, sem acesso à sua presença. No Natal nós celebramos o fato de que Deus, no seu muito amor, aceitou a morte de Jesus Cristo no lugar da nossa, de tal maneira que a nossa culpa é paga, e nós podemos agora ter acesso à presença de Deus. Mas esse não é o problema todo. Eu disse que o homem tem 3 problemas, isso resolve o passado, mas tem o problema do presente. A Escritura nos ensina que o homem não somente é culpado, eu já falei da culpa, mas ele é corrompido. Pecados é o que nós fazemos, pecado é o que nós somos. Nessa primeira fase, Cristo cuida dos nossos atos, Ele morreu pelos nossos atos errados, tirando a culpa, mas ainda resta o problema do que eu sou um pecador. Mesmo que Cristo me perdoa, eu continuo sendo um pecador, o pecado não sai de dentro de mim. Eu continuo com uma natureza corrompida. E o problema é esse, porque nós somos muito mais inclinados a fazer o mal do que o bem. E mesmo pessoas que foram já perdoadas dos seus pecados e da sua culpa, elas sabem que elas permanecem com uma natureza corrompida que os inclina a cometer aqueles mesmos pecados dos quais ele já foi perdoado. A razão é que todos nós procedemos do mesmo tronco corrompido. Todos nós somos farinha do mesmo saco, para usar a expressão popular, ou todo mundo calça 40. Nós olhamos para o mundo às vezes e perguntamos, mas espera aí, pastor, tem gente boa. Eu olho assim, de fato, tem gente onde essa questão da corrupção é evidente, gente ruim, gente perversa, gente que tem prazer em fazer injustiça, em infligir dor e sofrimento nos outros, mas tem muita gente boa lá fora, que é até ateu, não acredita nem em Deus. A diferença é externa e devido às circunstâncias. Algumas pessoas tiveram oportunidades, criação, educação, foram beneficiadas por determinados temperamentos, e tem muita gente que tem medo da polícia. Então, tiradas as circunstâncias, todos nós somos absolutamente iguais. Você olha para uma pessoa indiciada em crimes hediondos, e você olha para aquela pessoa, se compara e diz, eu jamais faria aquilo. Pense 2 vezes. Dadas as mesmas circunstâncias, nascidos no mesmo lugar, criados pelos mesmos pais, na mesma companhia, você ia fazer exatamente a mesma coisa. Somos todos procedentes do mesmo tronco corrompido. E se alguma pessoa parece destoar, é somente por aquilo que nós chamamos da graça comum de Deus. O bem que existe nesse mundo é somente porque Deus, para que a humanidade não se destrua, Ele permite ainda algum bem nesse mundo. Ele permite que haja pessoas bondosas, generosas, pacientes, bem-educadas, civilizadas, que são capazes de aguentar insulto. O mérito não é delas, elas são pecadoras até a raiz da sua alma. Mas é um mérito de Deus, para que o mundo não exploda, Ele ainda derrama alguma virtude e algum amor no meio das pessoas, para que a humanidade não se acabe numa guerra. Já teria se acabado há muito tempo, se Deus não tivesse tido misericórdia de nós e derramado amor, paciência, graça e favor no meio da humanidade perdida. Estamos todos debaixo do poder do pecado. A Bíblia se refere a isso como escravidão ao pecado, cativos para lhe obedecer o desejo.
O pecado é como um rei que domina em nossos membros. O apóstolo Paulo dá uma descrição que eu já li aqui na igreja, já preguei sobre isso aqui na igreja, mas não conheço descrição melhor. Capítulo 7, verso 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. No verso 18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 22, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará? Está aqui o grito de alguém que entendeu muito bem. Nós somos salvos da culpa do pecado, é uma coisa. A culpa tem a ver com os meus atos, mas o problema é o que eu sou. É esse tronco corrompido de onde brota essa fruta podre. Esse é o problema. Mas o anjo disse, você vai chamá-lo de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não somente da culpa dos pecados, mas também do poder do pecado. Foi para isso que Jesus nasceu e se fez homem, como nós. Foi por isso que ele foi tentado lá no deserto, e ele venceu a tentação. Adão não venceu, mas ele venceu a tentação. Ele viveu sua vida aqui nesse mundo sem jamais uma única vez quebrar o menor dos mandamentos de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados como nosso representante, pagando a culpa do pecado, e como nosso representante ele ressuscitou, vencendo o poder do pecado. E agora, pelo Espírito Santo enviado do céu, Jesus Cristo vive em nós, como Paulo diz em Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, pela presença do Cristo ressurreto no meu coração, eu posso dizer não ao pecado, eu posso resistir à tentação, eu posso viver para Deus, pelo poder do Cristo vivo em mim. É dessa forma que Ele me salva do poder do pecado. Não é que Ele tira o pecado de dentro de mim, mas Ele vem ao meu coração, Ele vem morar em mim e domina o pecado e subjuga o pecado. De tal maneira que eu posso viver uma vida santa para Deus. Antes de conhecer a Cristo, eu não podia não pecar. Mas agora que eu conheço a Cristo, eu posso não pecar. Eu posso dizer ao pecado, não. Eu posso dizer à tentação, não. Eu posso evitar dar a segunda olhada na mulher provocante que passa na minha frente, ou no homem provocante que passa na sua frente. Eu posso evitar abrir minha boca e dizer o que me vem na cabeça no momento de raiva. Pelo poder do Cristo vivo em mim, eu posso dominar o pecado e dizer não. O pecado continua em mim, ele continua querendo o que lhe é próprio, mas pelo poder do Espírito Santo que me transmite a vida do Cristo exaltado, eu posso dizer não e viver para a glória dele. Cristo nos salva da culpa do pecado, o que eu faço no passado. Ele me salva do poder do pecado, o que eu sou no presente. Mas Ele também um dia me salvará da presença do pecado. A Bíblia nos diz que o mundo está contaminado pelo pecado, toda a natureza, a humanidade. Por isso nós envelhecemos, adoecemos e eventualmente iremos morrer. Os verdadeiros cristãos anseiam por se livrar da presença incômoda do pecado. Na verdade, eu diria que não são somente os cristãos, mas a humanidade toda, ela sente que alguma coisa está errada. De vez em quando eu gosto de escutar alguns cantores que não são evangélicos, espero que ninguém se escandalize com isso, porque entre música gospel e alguns cantores que não são evangélicos, eu prefiro os cantores que não são evangélicos. Tem muita coisa gospel, sinceramente, mas isso fica para outro sermão. Mas tem um particular chamado John Mayer, americano,
que de vez em quando eu fico impressionado como eu vejo alguma coisa brotando ali nas músicas do John Mayer. Mayer não é cristão, não tem nada de cristão. Ele tem uma vida muito desregrada, na verdade. Mas de repente eu encontro o Mayer escrevendo uma música do tipo assim: alguém para esse trem. A vida não para, o tempo não passa. Eu não quero ficar velho, tem alguma coisa errada. Eu perguntei uma vez a meu pai: papai, como é que eu faço com isso? Ele disse: John, quando você chegar aos 68, você vai ter que renegociar, mas esse trem eu já sei, não para, nós não podemos parar. Ele sabe que tem alguma coisa errada. E ele fica vendo o trem da vida, é o trem do tempo, né? Está passando, e ele simplesmente não se resolve, não tem paz, não sabe onde é que tudo isso vai dar. Chama pelo pai, e o pai diz: eu também não sei. Então a humanidade geme debaixo do pecado e às vezes não sabe por quê está gemendo debaixo do pecado. Nós sabemos por quê. Os cristãos anseiam por se livrar dessa presença incômoda do pecado. Apesar de estarmos livres da culpa, apesar de estarmos sendo libertos do poder do pecado, o pecado ainda permanece em nós, sofremos, gememos, envelhecemos e vemos isso tudo acontecendo na natureza ao nosso redor, que também geme e caminha para um fim. A pergunta é: quem poderá nos salvar do poder da morte, de um corpo marcado pelo pecado? O que vai acontecer com esse mundo, com o cosmos que está marcado pelo desequilíbrio? E a resposta está na boca do anjo: chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, não somente da culpa e do poder, mas um dia também da presença. Foi por isso que ele nasceu, assumiu um corpo perfeito, livre do pecado, morreu, venceu a morte, ressuscitou literalmente, e agora Cristo vive com um corpo imortal, eterno, perfeito e glorificado. Aqui e agora ele pode curar, aliviar o sofrimento, sanar problemas, mas é quando ele voltar em glória que haverá a ressurreição dos mortos e a nossa transformação. A Bíblia nos ensina isso em tantos lugares diferentes. Em Romanos capítulo 8 está dito que nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso vai acontecer, então, quando Ele vier em glória. Meu último ponto. Queridos, que Salvador completo, maravilhoso. Essa é a razão do Natal. Por isso que nós comemoramos o nascimento dEle, é por isso que o seu nome é Jesus. Mas eu queria dizer para você uma coisa só, para terminar. O anjo disse o seguinte: você vai chamá-lo de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo, o povo dele, dos pecados deles. Tudo isso que Jesus faz e que eu descrevi, salvação da culpa, do poder, da presença do pecado, passado, presente, futuro, se quiser o nome teológico, justificação, santificação e glorificação, tudo isso ele faz pelo seu povo. Sim, a Bíblia diz que Deus amou o mundo e diz que Jesus sofreu pelo mundo, mas isso não pode ser entendido de forma absoluta, senão nós cairíamos no universalismo. Porque a Bíblia diz que muitos serão condenados eternamente por causa dos seus pecados, apesar da morte de Cristo na cruz. O que Cristo fez na cruz tem poder para salvar o mundo todo, se o mundo todo quisesse. Mas Ele é Salvador somente daqueles que se arrependem dos seus pecados, que creem nele e que o seguem. Por isso que aqui nessa noite, embora Cristo tenha realizado essa salvação tão completa, você continua condenado aos seus pecados e à condenação, se você não está arrependido desses pecados. E se você de coração não se humilha diante de Deus e diz: Deus, eu sou um pecador, eu mereço a tua condenação justa, e minha esperança está somente naquele menino que nasceu na manjedoura, aquele que viria salvar da culpa, do poder e da presença do pecado. Apesar do que Cristo fez na cruz, você continua condenado, a menos que você nessa noite no seu coração tenha certeza disso, que Ele é o seu Salvador.
porque Ele salvará o seu povo, não é o mundo, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo são aqueles que já desistiram da sua religião particular, da sua moralidade, das suas boas obras, do seu cristianismo nominal e se entregaram pura, simples e completamente a Jesus Cristo. Talvez você diga: pastor, como eu sei? Pastor, eu creio. Pastor, eu quero. Mas como é que eu sei que Ele é o meu Salvador? Como é que eu sei que os meus pecados estão perdoados? A resposta é que você tem que crer no que o anjo disse. Você tem que crer no que o Natal representa. Ele veio salvar pecadores. Você é pecador? Sim, eu sou. Você está arrependido dos seus pecados? Reconhece que quebrou a lei de Deus, que merece a condenação de Deus? Sim, eu reconheço isso. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar pecadores, derramou o seu sangue e que Deus aceita a vida dele no lugar da sua? Você crê nisso? Eu creio sim. Não tem nenhuma razão para você duvidar de que você faz parte do povo de Deus. Talvez hoje à noite seja o momento de você finalmente levar isso a sério. De você nessa noite tomar uma decisão de que você vai seguir a Cristo, que você vai viver para Ele, e que Ele será o seu Salvador, agora e para sempre. Aqui na eternidade, da culpa, do poder e da presença do pecado. E se você disser assim: mas meus pecados são muitos, eu fiz tanta coisa errada e tantas vezes, mas o anjo não colocou limite. Ele disse: Ele vai salvar o seu povo dos pecados. Não disse assim, pecadinho, não disse assim de 50% dos pecados, não, é dos pecados, não importa quantos, não importa quão hediondos, mas há provisão no sangue de Cristo para perdoar pecadores como vocês e como eu. É isso que o Natal representa. Que essa seja uma noite de salvação e de libertação para pecadores arrependidos que de coração desejam viver para Deus. Amém. Oremos.